Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Mais um tempo aqui com o Senhor, com a palavra, né? E eu tenho certeza que o Senhor vai completar aquilo que ele já começou ontem com a gente dentro do livro do profeta Oséias. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura. Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, por esse tempo de leitura, por aquilo que o Senhor está nos ensinando na palavra todos esses dias. Eu quero te agradecer, Senhor, pela construção que o Senhor tem feito esse ano no nosso interior, pelo conhecimento um pouco maior que o Senhor tem nos dado na palavra. E nós temos certeza, Pai, que cada ano que passa, nós vamos nos aproximando mais da verdade, que é a Tua palavra. Nós vamos nos aproximando mais do Senhor no nosso relacionamento. Muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado todos os dias. Nós somos gratos a Ti porque sabemos que dependemos totalmente do Senhor. Para tudo que nós vamos fazer, precisamos ser dependentes, precisamos buscar isso no Senhor, Pai. Obrigada, Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente? Então, o profeta Oséias está no tempo, ele é contemporâneo do profeta, de alguns outros profetas, como Isaías, Miqueias, né? Nós temos outros profetas que são contemporâneos aqui de Oséias, e Oséias então está mostrando para Jerusalém, para Israel, para o reino do norte, para o reino do sul, como o Senhor tem visto eles. E ontem a gente foi até o capítulo 7, né? E como o Senhor então está trazendo uma palavra de juízo sobre líderes, sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes, que deveriam ser os guias do povo de Israel, mas ao contrário disso, levaram o povo à idolatria e se afastar de Deus cada dia mais. Capítulo 8, então, a gente começa hoje e a gente vai até o 14, que é o término então do livro de Oséias, amém? Capítulo 8 diz assim: Toquem a trombeta, os inimigos estão chegando. Como uma águia, os inimigos atacam o povo de Deus, porque eles quebraram a aliança que fizeram comigo e desobedeceram as minhas leis. Agora Israel clama a mim, pedindo socorro. Ajude-nos, pois o Senhor é o nosso Deus. Mas já é tarde demais. Israel, cheio de orgulho, desperdiçou suas oportunidades, e agora seus inimigos o perseguirão. Os israelitas escolheram reis e príncipes sem a minha ordem. Com as próprias mãos fizeram imagens de ouro e de prata e as adoraram. Por isso não merecem a minha ajuda. Ó Samaria, lance fora esse bezerro, esse ídolo que você criou. A minha ira se acendeu contra você. Quanto tempo vai passar até aparecer um homem puro entre os seus habitantes? O bezerro vem de Israel. Este bezerro que vocês adoram foi feito por homens comuns. Esse bezerro não é Deus, por isso ele vai ser despedaçado. Os israelitas semeiam vento e colhem tempestades. Não vai haver colheita, as espigas murcharão e morrerão sem dar o alimento. Se produzirem alguma coisa, os estrangeiros o devorarão. Israel está destruído, seus pedaços estão espalhados entre as nações, como um vaso quebrado. Israel é como um jumento selvagem que anda perdido pelas montanhas. Eles foram pedir ajuda para a Síria e se venderam para os seus amantes. Embora tenham se vendido às nações, agora os ajuntarei, mas eu vou castigar os israelitas e levá-los para o exílio, onde por algum tempo sofrerão a opressão de um poderoso rei. O povo de Israel construiu muitos altares, mas não são altares para me adorar, são altares do pecado. Mesmo que eu desse aos israelitas milhares de leis, eles diriam: isso não é para nós, as leis são para outras nações. Israel ama fazer os rituais dos sacrifícios e comer carne, mas o Senhor não se agrada deles. Por isso vou pedir conta dos pecados que eles cometem e vou castigá-los. Eles voltarão ao Egito. Israel construiu grandes palácios, Judá construiu fortalezas para defender suas cidades, mas eles se esqueceram do seu Criador. Por isso vou mandar fogo contra os palácios e incendiar as fortalezas. Então, assim como a gente já tem lido ontem, né? Capítulo 8 está falando o Senhor enviando essa profecia, essa palavra do que vai acontecer. Não há possibilidade de não acontecer.
Eles tiveram todo o tempo para se arrepender, para se voltar para o Senhor. Mas agora o que Deus está falando através do profeta Oséias é: este é o juízo, este é o julgamento que eu estou fazendo sobre vocês, Israel. Porque vocês se desviaram, porque vocês me abandonaram, porque vocês preferiram adorar os seus deuses. Esse bezerro que foi construído pelas mãos humanas. Lembra dos bezerros que Jeroboão criou logo no início, né? Para adoração em Samaria e em Dan. Então o reino do norte, as 10 tribos que faziam parte do reino do norte, adoraram esses bezerros desde então. Capítulo 9. Israel, não se alegre como fazem os outros povos, porque você se prostitui abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada local onde o trigo é malhado. Por isso suas colheitas serão pequenas e as uvas morrerão no pé. Vocês já não podem mais ficar nesta terra do Senhor. Serão levados embora para o Egito e a Síria, e lá vão comer comida impura. Longe de casa não poderão mais derramar o vinho como oferta ao Senhor. Nenhum sacrifício realizado nesses lugares pode agradar a Deus. Será contaminado como comida de pranteadores. Qualquer pessoa que comer desses sacrifícios ficará contaminada. Podem usar essa comida como alimento, mas não entrará no templo do Senhor. Então, o que vão fazer nos dias santos, nas festas dedicadas ao Senhor? Vão fugir para não serem destruídos. Quem vai herdar as terras e casas que vocês vão deixar para trás? Os egípcios. Eles vão recolher os israelitas mortos, e os habitantes de Mênfis enterrarão os cadáveres. Espinhos e urtigas cobrirão os seus preciosos objetos de valor, e o mato cobrirá suas casas. Chegou o tempo do castigo de Israel. Está bem perto a hora de os israelitas receberem o que merecem, e que o povo de Israel fique sabendo disso. Mas vocês dizem: os profetas estão loucos. Os homens inspirados por Deus são uns doidos. É assim que vocês zombam, porque a nação está carregada de pecado e odeia aqueles que amam a Deus. Escolhi profetas para orientar o meu povo, mas o povo rejeitou meus mensageiros e anunciou abertamente o seu ódio até mesmo no templo do Senhor. O meu povo faz hoje as mesmas coisas depravadas que faziam nos dias de Gibeá. O Senhor não esquece e com certeza vai castigar Israel pelos seus pecados. Ah, Israel, eu me lembro tão bem daqueles primeiros dias, quando os guiei pelo deserto. Foi como encontrar uvas no deserto. O seu amor era delicioso, como os primeiros figos que nascem no verão. Mas você logo me abandonou por causa de Baal-Peor e entregou-se a outros deuses. Logo vocês se tornaram tão repugnantes e inúteis quanto eles. A glória de Israel fugirá como uma ave. Não haverá nascimento, as mulheres não ficarão grávidas e não darão à luz. E se os filhos crescerem, eu os tirarei de vocês. Todos eles estão condenados. Vai ser um dia muito triste aquele, quando eu der as costas a Israel e o deixar sozinho, abandonado. Eu vi Israel como se fosse a cidade de Tiro, plantado no lugar agradável, mas Israel levará os seus filhos para o massacre. Ó Senhor, que devo pedir para o seu povo? Pedirei que o Senhor dê a Israel mulheres que não podem ter filhos nem amamentar. Toda a maldade do povo de Israel começou em Gilgal. Foi ali que minha ira contra eles começou. Eu os expulsarei da minha terra por causa da idolatria. Eu não os amarei mais, porque todos os líderes de Israel são rebeldes. Israel foi ferido. As raízes de Israel secaram. Não darão mais fruto. Mesmo que dê à luz, matarei seus filhos queridos. O meu Deus rejeitará o seu povo, porque não ouve nem obedece. Eles andarão sem rumo e sem pátria, peregrinando entre as nações. O juízo está iminente, né? O Senhor diz que não demora muito tempo. E são essas coisas que vão acontecer. A Síria e o Egito vão destruir Israel, né? O reino do norte. E vão levá-los cativos. Eles seguirão para a Síria e para o Egito. Serão espalhados, na verdade, pelas nações vizinhas, né? E tudo isso por conta de rebeldia, porque os líderes não se voltaram para o Senhor. Tem tanta coisa aqui dentro desses versículos, gente. O Senhor lembrando deles do início, né, do pecado deles, de onde eles caíram, como que eles começaram a se rebelar contra o Senhor, né? Capítulo 10. Israel é como uma videira de uvas, bem carregada,
Mas quanto mais produzia, mais altares idólatras construía. Quanto mais ricas suas colheitas, mais enfeitava suas estátuas e imagens. Os israelitas são falsos de coração, são culpados e por isso devem ser castigados. Deus quebrará os seus altares e destruirá os seus ídolos. Então eles dirão: nós deixamos o Senhor de lado e ele nos tirou o rei. E daí? O rei não faz falta mesmo? Eles fazem promessas que nem pensam em cumprir. Por isso o castigo vai se espalhar entre eles, como mato bravo cresce num campo arado. Os habitantes de Samaria tremem de medo de que o seu bezerro de ouro de Bet-Aven seja destruído. Os sacerdotes idólatras e o povo prantearão, porque a glória do seu Deus foi tirado deles e levada para o exílio. Esse ídolo, esse Deus bezerro, será arrastado junto com os israelitas para a escravidão na Assíria, como um presente para o grande rei daquela nação. Todos vão zombar de Israel, porque confiou nesse ídolo de madeira. Israel sofrerá muita vergonha. Quanto a Samaria, o seu rei vai desaparecer, como uma lasca de madeira perdida no oceano. Os altares dos ídolos de Avém, em Betel, onde Israel pecou, cairão. À sua volta vão crescer urtigas e espinheiros, e os homens vão gritar para as montanhas: caiam em cima de nós, esmague-nos, ó Israel. Desde aquela noite pavorosa em Gibeá, a única coisa que vocês fizeram foi pecar, pecar e pecar. Vocês não melhoraram nem um pouquinho. Não foi com razão que os homens de Gibeá foram todos mortos? Eu também vou castigá-los por sua desobediência. Vou reunir os exércitos de muitas nações para castigá-los pelos pecados que foram acumulados durante todos esses anos. Israel estava acostumado a amassar os grãos de trigo como uma bezerra treinada. Eu nunca pus numa canga pesada no seu pescoço. Tive pena dele, mas agora vou atrelar Israel e Judá ao arado. Acabaram-se os dias de vida boa. Plantem as boas sementes da justiça e colherão o meu amor. Passem arado no chão duro de seus corações, porque chegou o dia de buscar o Senhor, para que ele venha e faça chover a justiça sobre vocês. Mas vocês plantaram a maldade e acabaram colhendo só pecado. Receberam o preço justo por acreditar numa mentira. Pensar que forças militares e muitos soldados podem dar tranquilidade a um país. Portanto, os horrores e o medo da guerra surgirão no meio do povo de Israel, e todas as fortalezas do país serão derrubadas, como acontece em Bet-Arbel, que Salmã destruiu. Lá até as mulheres e crianças foram partidas em pedaços. Este será também, ó Betel, o seu destino, por causa de sua grande maldade. Em apenas uma manhã, o rei de Israel será completamente destruído. O julgamento, que Deus traz através do profeta Oséias é muito, muito, muito triste, porque Israel se desviou totalmente do Senhor, Ele está falando do Reino do Norte por enquanto, tá, gente? Esse juízo é exclusivamente para o Reino do Norte nesse momento. E aqui, se vocês perceberem também que eu falo para vocês que a profecia ela não se cumpre plenamente naquele tempo, mas no tempo do fim, quando ele fala aqui no versículo 8, que eles pedem, caiam em cima de nós, esmague-nos, Eles pedem para as montanhas cair, isso também está descrito em Apocalipse. Por quê? Porque vai ser tão terrível o dia do juízo do Senhor, esse dia terrível do juízo do Senhor, que as pessoas vão fugir e ir para cavernas, para as montanhas e pedir para que as pedras caiam sobre eles para acabar o sofrimento, de tamanho sofrimento que as pessoas vão ter pela fome, pela praga, pela destruição. Capítulo 11. Quando Israel era uma criança, eu o amei como meu filho, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais os chamava, mais rebeldes eles se tornavam. Ofereciam sacrifícios a Baal e queimavam incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar como a mãe ensina seu filhinho. Segurei-os em meus braços, mas eles não perceberam que fui quem os curou. Com laços de amor e bondade eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos meus braços, tirei o jugo do seu pescoço, e eu mesmo me abaixei e lhes dei comida. O meu povo não voltará ao Egito, mas será escravo em outro país, a Assíria, porque não quer se converter e voltar para mim. A guerra varrerá as cidades de Israel, os inimigos arrombarão os portões das cidades
e prenderão os israelitas nas fortalezas onde vão se esconder. O meu povo está decidido a me abandonar, e por isso eu o condenei à escravidão. Ninguém será capaz de livrar Israel. Ah, Israel, como é que vou abandoná-lo? Nunca seria capaz de fazer isto. Nunca poderia fazer com que você, com você o que fiz com Admá e Zeboim. O meu coração grita dentro de mim. Ah, como gostaria de ajudá-lo. Não vou castigar os israelitas conforme a minha forte ira exige. Esta é a última vez que vou destruir Israel. Eu sou Deus e não o simples homem. Eu sou o santo que vive entre vocês. Eu não vim para destruir. Pois o povo vai seguir ao Senhor. Rugirei como um leão para espantar os inimigos de Israel, e o meu povo tremendo voltará do ocidente. Como um bando de pássaros, eles virão do Egito, e voando como pombas virão da Assíria. Eu os trarei de volta para os seus lares, palavra do Senhor. Israel me cercou com mentiras e falsidade, e Judá é rebelde contra Deus, contra o santo fiel. O Senhor, em diversas passagens, né, aqui através dos profetas, ele mostra o quanto o juízo dele dói mais nele do que no povo, né? Por causa do grande amor de Deus, desse caráter imutável de Deus em amor, ele tem esse desejo de não se irar, de não castigar, mas ele precisa também ir de acordo com o seu caráter, que é imutável, e quando ele diz que vai fazer, é porque ele vai fazer. Por causa da desobediência, há uma consequência. O pecado traz o salário, que é a morte, né? Então, o Senhor não pode ir contra ele mesmo. Então, o seu grande amor deseja apaziguar essa situação, mas ao mesmo tempo o seu caráter de juízo, de palavra que não volta atrás, também precisa cumprir aquilo que ele disse. Capítulo 12. Israel está correndo atrás do vento, está alimentando o redemoinho. Os israelitas estão brincando com fogo. Eles mandam azeite de presente ao Egito e fazem tratados com a Síria para conseguir ajuda. Mas o Senhor também tem uma acusação contra Judá. Judá também será castigado com justiça por causa de seus maus caminhos. Quando Jacó nasceu, lutou com seu irmão. Quando já era homem feito, chegou a lutar com Deus. Sim, lutou com o anjo e levou vantagem. Chorou e implorou uma bênção para si. Ele se encontrou com Deus frente a frente em Betel. Lá Deus falou a Jacó. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu nome. Ó, voltem-se para o seu Deus. Pratiquem os princípios da lealdade e da justiça e confiem sempre em Deus. Mas isso não acontece. O meu povo se parece com os descendentes de Canaã, comerciantes desonestos que usam balanças falsas. Eles amam o roubo e a mentira. Israel, cheio de si, afirma: sou muito rico e consegui tudo isso sozinho. E ninguém pode nos acusar de termos ajuntado a nossa riqueza por meio de crime ou pecado. Eu sou o mesmo Senhor, o seu Deus, que tirou os israelitas do Egito. Vou fazer vocês morarem em cabanas novamente, como faziam quando me encontrei com vocês no deserto. Mandei os meus profetas para avisá-los com muitas visões, sonhos e parábolas. Apesar disso, os pecados de Gilgal continuam crescendo. Filas e filas de altares, como valetas num campo pronto para plantação, onde fazem sacrifícios aos seus deuses. E Gileade também está cheio de gente que não vale nada, que vive adorando ídolos. Jacó fugiu para a Síria e lá trabalhou para obter sua esposa, tomando conta de ovelhas. Depois disso, o Senhor tirou o seu povo do Egito por meio de um profeta que guiou e protegeu Israel. Mas Israel provocou terrivelmente a ira do Senhor. Por isso ele fará com que paguem pelos crimes que cometeram e os castigará por causa dos seus pecados. O Senhor vai lembrando, né, o seu povo a respeito de onde ele tirou o seu povo, como ele então ministrou a vida deles desde o deserto, desde que eles foram libertos da escravidão do Egito, mas mesmo assim eles se desviaram do Senhor. Capítulo 13. Já houve tempo em que Efraim falava e as nações tremiam de medo. Ele era exaltado em Israel, mas o povo começou a adorar Baal e provocou a sua própria destruição.
Agora eles me desobedecem cada vez mais. Derretem sua prata para fazer ídolos, com muita arte e perfeição. Dizem desse povo, eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Por isso, eles desaparecerão como a neblina da manhã, como o orvalho que logo seca, como a palha que o vento leva, como a fumaça que sai de uma chaminé. Eu sou o Senhor, o seu Deus, desde que vocês foram tirados por mim da terra do Egito. Vocês não têm outro Deus além de mim, porque não existe outro Salvador. Eu tomei conta de vocês no deserto, naquela terra seca, sem vida. Mas quando vocês receberam a boa terra, comeram e ficaram satisfeitos, então se tornaram orgulhosos e me esqueceram. Por isso, avançarei sobre vocês como um leão, como um leopardo que se esconde e ataca de surpresa. Eu os rasgarei em pedaços, como faz uma ursa cujos filhotes foram roubados. Vou devorá-los como um leão, vocês serão comidos por feras. Ó Israel, vocês produziram a sua própria desgraça. Só eu poderia salvá-los. E agora? Onde está o seu rei? Por que não pedem ajuda a ele? Onde estão as autoridades do país? Vocês pediram rei e príncipes. Agora eles que tratem de salvá-los. Eu lhes dei reis na minha ira e os tirei no meu furor. Os pecados de Israel foram anotados, as suas maldades foram guardadas para o dia do castigo. Um novo nascimento foi oferecido a Israel, mas ele é como uma criança que se recusa a nascer. Como ele é teimoso, como é insensato. Será que eu os resgatarei do poder da sepultura? Pagarei um preço para livrá-los da morte? Ó morte, onde estão as suas pragas? Onde está, ó morte, a sua destruição? Eu não terei mais compaixão deste povo. Israel foi chamado o mais rico dos filhos de Jacó, mas o vento leste, que o Senhor mandou no deserto, vai soprar sobre ele, e sua fonte falhará e seu poço secará. Todas as riquezas serão saqueadas e levadas embora. O povo de Samaria vai carregar sua culpa, porque se revoltou contra Deus. Seus habitantes serão mortos pelos soldados invasores. As criancinhas serão jogadas violentamente ao chão, e as mulheres grávidas serão abertas ao meio pelas espadas. Eu vejo essa duplicidade, né, de profecia se cumprindo. Nós vamos ver essa destruição acontecendo na região, no Reino do Norte, com a Síria, né, com o Egito vindo e realmente levando o povo para o cativeiro e destruindo e matando. Mas nós vamos ver isso se completar plenamente na volta de Jesus com a grande tribulação, com o anticristo reinando sobre a terra. E são as mesmas pragas, são os mesmos juízos que a gente consegue ver lá em Apocalipse. Depois a gente vai ver isso. Capítulo 14, último texto de hoje, né? Terminando aqui o livro de Oséias. Israel, Israel, volte para o Senhor, o seu Deus, pois por causa dos seus pecados você ficou nessa situação terrível. Faça seus pedidos, diga ao Senhor, ó Senhor, perdoe os nossos pecados e por sua misericórdia receba nossos novos sacrifícios, o louvor dos nossos lábios. A Assíria não pode nos salvar e a cavalaria não pode nos salvar. Nunca mais chamaremos de nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque somente no Senhor os órfãos encontram socorro e amor. Quando Israel fizer isso, eu o curarei de sua infidelidade. Nada poderá deter o meu amor por eles, e a minha ira desaparecerá para sempre. Eu cairei sobre Israel como orvalho cai sobre as flores. Israel crescerá como lírio, e as suas raízes serão profundas como os dos cedros que crescem no Líbano. Seus brotos se espalharão, belos como oliveiras, perfumados como as florestas do Líbano. O povo de Israel voltará de longe, do exílio, e todos descansarão à minha sombra. Serão como o campo de trigo, crescerão como uma plantação de uvas, e a fama de Israel será como o vinho do Líbano. Ó Efraim, fuja dos ídolos. Eu sou vivo e forte, vou tomar conta de você. Eu sou como a árvore que nunca perde suas folhas, e darei a você o meu fruto durante o ano todo. A minha misericórdia nunca falha. Quem for sábio deve entender essas coisas. Quem tem discernimento, ouça com atenção, pois os caminhos do Senhor são verdadeiros e justos, e os justos andarão neles, mas os pecadores
tropeçarão. Capítulo 14, o profeta ainda retrata, né, o Senhor falando que eles deveriam orar, né, como eles deveriam buscar o Senhor, como eles deveriam se arrepender, então se voltar para Deus, confessando o seu próprio pecado, e com certeza o Senhor faria algo diferente, né? Mas eles não vão nesse momento se arrepender, e o Senhor vai trazer juízo, e através do juízo eles então posteriormente vão buscar o Senhor. Essa é a palavra que está sendo liberada pelo profeta Oséias nesse momento sobre Israel, principalmente sobre o Reino do Norte, né? O Senhor fala alguma coisa aqui sobre Judá, mas muito pouco. A palavra final aqui é para o Reino do Norte, né? Para a região das 10 tribos ali. Amém, queridos? Vocês possam aproveitar aí o sábado, né? Sábado é sempre um dia mais tranquilo, de descanso. Se vocês puderem meditar um pouco mais nessa palavra, pegar os textos aí com mais tranquilidade, ler, né, os textos mesmo, e meditar mais neles, com certeza o Espírito Santo tem muito mais para nos ensinar nesses textos, para falar, para ministrar. Vocês vão ver alguns detalhes que estão em outras profecias, inclusive, consigo ver isso nitidamente, e como eu falei, a profecia não está se cumprindo plenamente naquele tempo, mas plenamente vai acontecer no tempo do fim, mesmo com a volta de Jesus. Mas Israel já passou por esse juízo, nós vamos ver isso tudo acontecer aqui exatamente da forma como o Senhor está falando. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo final de semana para todos nós. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para voltar para Isaías. Amanhã a gente volta para Isaías, tá bom, queridos? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.